Você não sofre por amor. Você sofre por apego emocional. E enquanto continuar confundindo essas duas coisas, vai interpretar dependência como se fosse profundidade. Você acredita que essa dor prova que o sentimento era verdadeiro. Mas intensidade não é evidência de amor. Intensidade apenas mostra o quanto seu sistema emocional foi ativado. Você sente um aperto constante, revisita lembranças, imagina conversas e procura explicações para o que aconteceu. E chama isso de saudade, quando na prática está reagindo à perda de um estímulo emocional. Você pensa que sofre porque aquela pessoa era única, especial e impossível de substituir. Mas o que realmente parece insubstituível é a forma como você se sentia quando recebia atenção. Isso não é amor, é apego emocional. É a necessidade de manter uma fonte externa de validação para sustentar a própria estabilidade. A psicologia dos relacionamentos explica que quando sua autoestima depende da presença de alguém, qualquer afastamento passa a ser interpretado como ameaça. Seu corpo reage com ansiedade, sua mente entra em repetição e você sente urgência para recuperar aquilo. Não porque perdeu um vínculo saudável, mas porque perdeu um padrão ao qual se acostumou. Você começa a se perguntar por que ainda pensa tanto nessa pessoa, mesmo sabendo racionalmente que a relação não era suficiente. A resposta é simples: você não está presa à pessoa. Está presa ao efeito que ela produzia dentro de você. Amor não faz você depender da presença do outro para se sentir inteira. Amor não transforma a ausência em desorganização emocional. O que você está vivendo não é amor. Você continua voltando mentalmente para a mesma pessoa porque acredita que ainda existe algo a ser resolvido. Mas o que permanece em aberto não está na relação. Está no padrão que se formou dentro de você. Você lembra dos momentos em que se sentia escolhida, desejada e importante. E é essa sensação que sua mente tenta recuperar, não necessariamente a realidade da convivência. Por isso, você ignora as inconsistências. Ignora o silêncio, a ansiedade no relacionamento, a insegurança e a necessidade constante de interpretar sinais. O apego emocional funciona dessa maneira. Ele faz você valorizar mais a resposta que recebe do que a qualidade objetiva do vínculo. Quando a atenção aparece de forma irregular, o cérebro passa a tratá-la como algo extremamente relevante. Não porque seja saudável, mas porque é imprevisível. Esse mecanismo do comportamento humano mantém você em estado de expectativa. Você espera uma mensagem, um retorno, qualquer sinal que restabeleça a sensação de alívio. Aos poucos, sua autoestima começa a oscilar de acordo com o comportamento da outra pessoa. Você se sente melhor quando é procurada e pior quando é ignorada. Isso cria dependência emocional. Sua estabilidade deixa de ser interna e passa a depender da resposta de alguém que nem sempre está disponível. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica diferenciar amor de apego. Porque a intensidade emocional começa a parecer prova de conexão. Amor não exige vigilância constante. Amor não faz você medir seu valor pela atenção que recebe. O que está sustentando essa dor é apego emocional. Você acredita que está sofrendo porque ama demais. Mas na prática está sofrendo porque sua mente associou àquela pessoa a sensação de segurança, valor e validação. Quando essa fonte desaparece, surge um vazio imediato. E esse vazio parece confirmar que algo muito importante foi perdido, mesmo quando a relação nunca foi realmente estável. Você começa a sentir urgência para restaurar o contato. Não porque a relação era saudável, mas porque seu sistema quer interromper o desconforto o mais rápido possível. Esse é um dos padrões mais comuns na psicologia dos relacionamentos. A dor não está apenas na ausência do outro, mas na incapacidade de regular o próprio estado emocional. Você passa a acreditar que precisa daquela pessoa para voltar a se sentir bem, e é exatamente aí que a dependência emocional se torna mais evidente. O medo de abandono intensifica tudo. Qualquer distância parece definitiva, qualquer silêncio parece rejeição, qualquer ausência parece prova de desvalor. Isso mantém você em um estado constante de análise. Você revisa conversas, interpreta sinais e tenta encontrar alguma explicação que justifique o que sente. Só que essa análise continua centrada na pessoa,
quando o verdadeiro problema está na forma como você condicionou sua autoestima. Você não sofre apenas porque perdeu alguém. Você sofre porque parte da sua identidade foi organizada em torno de uma fonte externa de validação. Amor não exige que sua estabilidade emocional dependa do comportamento do outro. Amor não transforma distância em crise interna. O que você sente não é prova de amor. E enquanto você continua chamando isso de amor, evita encarar a explicação mais desconfortável. O que está doendo é o apego emocional, não a qualidade real da relação. Você não sente falta apenas da pessoa. Você sente falta da sensação de importância, da expectativa da atenção e do alívio temporário que vinha quando era procurada. Isso faz parecer que o vínculo era extraordinário, quando muitas vezes o que existia era um padrão estável que mantinha você emocionalmente ativada. O apego emocional não se sustenta pela consistência. Ele se sustenta pela alternância entre proximidade e distância, presença e ausência, recompensa e frustração. Quanto mais você depende dessa dinâmica para se sentir bem, mais sua autoestima fica vulnerável e mais intensa a dor se torna quando o vínculo se rompe. Você começa a perceber que não está sofrendo porque perdeu um grande amor. Está sofrendo porque perdeu a fonte externa que usava para regular o que sentia. Isso não significa que o sentimento era falso. Significa que a dor está sendo amplificada por um padrão interno que transforma a tensão em necessidade. O problema não é amar. O problema é precisar do outro para sustentar seu senso de valor e estabilidade emocional. Então a pergunta não é se você ama essa pessoa. A pergunta é: quanto da sua dor vem do vínculo e quanto vem da dependência que você construiu em torno dele? Quando você entende isso, o sofrimento muda de nome. Você não sofre por amor, sofre por apego emocional. Se esse tipo de análise direta te ajuda a enxergar o que normalmente passa despercebido, inscreva-se para mais conteúdo sobre psicologia dos relacionamentos sem romantização. E me diga nos comentários, o que mais dói em você é a pessoa ou a sensação de não se sentir mais escolhida?